Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Renata Clementino e hoje eu vou mostrar para vocês como colocar revestimento no seu projeto sem o uso de plugins. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deem um like se vocês gostarem, tá bom? Então vamos lá. Eu não costumo usar plugin porque ele cria blocos para fazer os revestimentos. Então, acaba deixando seu arquivo um pouco mais pesado, né? Então essa aqui é uma alternativa ao plugin. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois tipos de revestimento, como aplicar. O primeiro é o revestimento comum, né? Que é quadrado ou retangular e que tem uma variação grande nas texturas. O outro é as peças que têm transpasse, vendo uma com a outra. Então vamos lá. Os sites dos revestimentos, normalmente quando ele tem variações, ele vai mostrar lá que tem variações. Ele vai dar umas 3, 4 texturas ou até mais, 6 texturas das variações desse produto. Mas eu aconselho vocês salvarem pelo menos 4, tá? No mínimo 4, nem precisa de mais, porque mais vai dar mais trabalho e não é necessário. Então, para ter uma visualização boa, salve pelo menos 4 variações do produto que vocês escolherem, tá? Eu vou começar com esse aqui, o porcelanato da Delta, né? O Venedoro, e ele tem 1,20 por 63. Então, você vai começar fazendo um retângulo com a medida do seu revestimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,20, ponto e vírgula, 63. Pronto. Fiz aqui, agora eu vou replicar ele 4 vezes, só que eu já vou deixar o espaço do rejunte, tá? Então, é a medida do piso, você vai jogar para o lado a medida do piso mais 2 milímetros. Então, a medida do piso é 1,20, então eu vou colocar 1,20 e no final vou digitar os milímetros, que são 2. Vou colocar aqui, ó, ele já deu uma distância de 2 milímetros. Agora eu vou pegar essas duas peças e vou copiar ela para baixo e vou fazer a mesma coisa. Nesse sentido aqui, o piso ele tem 63 centímetros, então eu vou colocar 63, 2 no fim, que são 2 milímetros. Agora eu vou fazer o rejunte das bordas, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, dessa ponta, puxar para frente, né, no eixo verde, e vou colocar 0,002. Vou puxar para cá. Ele dá 2,40, são dois rejuntes, né? Que é o rejunte daqui e o rejunte que eu vou criar aqui. Então, as duas peças têm 2,40, eu vou colocar... Deixa eu travar ele aqui no eixo. Eu vou colocar 2,44, porque são dois rejuntes de 2 milímetros. Agora, eu vou fazer o rejunte dessa lateral aqui. E vou fechar o rejunte aqui. Por quê? Porque se ele tem rejunte desse lado aqui, ele não precisa de rejunte desse lado, certo? Porque senão vai duplicar o rejunte. Então, se ele tem rejunte na parte de cima, ele não precisa do rejunte na parte de baixo, senão vai duplicar também. Então, vamos lá. Agora, o rejunte aqui, ele tá aberto, tá vendo? Ele não criou uma face. Eu vou só pegar uma linha aqui para poder fechar, porque são essas partes aqui, ó, do meio que ele tá aberto. Então, eu vou só contornar ele aqui, nessas duas faces que eu não fiz o rejunte, para poder fechar aqui, ó. Ó, fechou o rejunte. Agora, a gente vai aplicar as texturas. Vou vir aqui, ó, em criar o material, em buscar a textura, né, aqui. E vou, ó, vocês veem aqui que eu salvei 4 variações do produto. Então, eu vou começar aqui, ó, com o Venedoro 1, vou colocar a dimensão dele, 1,20. Vou desbloquear aqui para ficar certinho, 0,63. Dou um ok. Venho, coloco a textura aqui no primeiro retângulo e vou ajustar essa textura. Então, botão direito do mouse, textura, posição. Que eu vou pegar o ponto vermelho e vou puxar para o canto aqui. Ajustei, vou fazer isso nos demais agora. Venedoro 2, vou ajustar a medida dele, 1,20 por 63. Vou adicionar e ajustar, e ajustar a posição dele. Lembrando que isso aqui só é necessário fazer quando ele tem muitas variações, tá? Se ele não tem variação, é um produto liso,
Então, é só você fazer o rejunte em volta de uma das peças, só deixar o rejunte em duas laterais perpendiculares aqui, né? E fazer o mesmo procedimento, tá? Nesse caso, eu tô usando 4 peças por causa da variação. Então, vamos lá. Adicionar aqui, posição, puxar pro canto e vou adicionar a última variação que eu salvei aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar uma cor nesse rejunte, tá? Eu vou usar a mesma peça aqui e vou criar um novo material com o nome rejunte. Vou botar rejunte claro. Vou escurecer ele aqui, vou deixar ele bem preto mesmo. Ou melhor, eu vou criar, peraí, opa, saiu aqui. Eu vou criar um novo rejunte aqui, uma nova textura de rejunte, rejunte claro. Vou deixar ele médio aqui, um cinza médio, porque se você deixar muito claro, ele não vai aparecer, tá? Porque é só 2 milímetros. Então, você faz aqui, adiciona, vou até escurecer mais um pouquinho. E agora você vai clicar 3 vezes aqui para selecionar tudo, botão direito do mouse e combinar texturas. Aí ele vai aparecer essa mensagem: deseja apagar as arestas internas? Você coloca sim, porque ele vai apagar essas linhas aqui para deixar uma textura única, tá? Você coloca assim, ó. Só que aqui, nesse caso, às vezes acontece esse bug aqui, ó. Ele sumiu com os rejuntes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z e Ctrl Z novamente. E aqui eu vou aumentar um pouquinho esse rejunte, porque às vezes 2 milímetros é suficiente e às vezes não. Eu acho que acredito que seja dependendo do tamanho da peça, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,001, vou aumentar para 3 milímetros, né? E vou aumentar aqui, ó, 0,001. E agora eu vou fazer a mesma coisa, 3 vezes, combinar texturas, e agora foi, ó. Deixa eu até conferir aqui nos cantinhos, aqui pegou o rejunte, e em cima pegou também. Agora a gente vai testar ele nas paredes. Se você quiser ele mais claro, você pode fazer, tá? Só que aí você aumenta ele mais claro, quase da cor do revestimento, você aumenta os milímetros dele, porque senão ele quase não aparece, ele some. Então, você vem aqui, conta gotas e vou testar ele aqui na minha parede. Opa. Ó. E aqui ele ficou certinho, tá? Ele ficou escuro, né, o rejunte, mas aí você clareia e vai fazendo o que eu falei, tá? E agora, a gente vai fazer essa peça aqui com transpasse, tá bom? Essa peça aqui também é da Delta, que eu peguei, da Delta Porcelanatos. Ela tem 1,6 por 53. Então, eu vou colocar aqui, fazer um novo retângulo, né? De 1,6,53. Vou jogar ela para baixo, 53,2, né? Com o espaço dos milímetros. E vou jogar ela pro lado 20 centímetros para fazer o transpasse. Aí, a diferença desse aqui para esse é por quê? Porque quando você faz um transpasse, ele não fica uma peça nem quadrada e nem retangular. Então, você precisa preencher esses espaços aqui, porque se você fizer esse mesmo procedimento que você fez na primeira aqui, ele vai ficar branco nesses dois pedaços. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui no mesmo alinhamento e vai fazer como se fosse um recorte. Você vai pegar essa peça aqui e vai copiar ela para esse lado aqui. Só que você vai copiar ela deixando os milímetros aqui, porque a peça tá iniciando aqui. Então, venho aqui e vou colocar 1,6, 2, para dar o espaço dos milímetros. Agora, eu apago ela aqui. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque você tá cortando essa peça que é inteira aqui. Então, o pedaço dessa peça, ela vai ter que vir aqui para poder encaixar e ficar uma textura contínua, igual aqui, tá vendo? Então, você vai apagar aqui.
E agora ele tá um quadrado, tá vendo? Agora você só vai fechar o rejunte. Só que aqui, ó, o rejunte, ele não vai em cima e numa lateral inteira. Ele vai em cima e vai somente aqui, ó. Tá vendo que ficou uma diferencinha? É justamente o rejunte. Então, vou vir aqui, vou colocar ele aqui, eu vou fazer o rejunte pra baixo já, pra deixar alinhado aqui. Você vem aqui, opa, vírgula 53, 2. Mais 2. Vírgula 002. E vou fazer o fechamento do rejunte aqui. Agora eu fecho essa abertura aqui que tá aberta. E agora eu vou importar o meu material. Eu venho aqui, importar material. Tá aqui, ó, o cambuce de 53 por 1,6. Ajusto o tamanho. Dou um ok. E agora eu vou aplicar o meu material. Como eu sei que eu cortei a peça daqui pra cá, então eu vou vir aqui em textura, posição, e vou alinhar ela pra cá. Porque o recorte dela tá aqui, ó, tá vendo que ficou um pedaço pra fora? Aí esse pedaço vai vir pra cá. Então eu venho aqui, venho com conta-gotas, clico aqui, e agora eu vou alinhar ela o contrário. Que inclusive ela já até tá alinhada aqui, ó, tá vendo? A parte do fundo da peça, ela tá aqui. Então, eu dou um ok. Agora, eu vou alinhar novamente aqui, ó. Em qualquer canto, porque essa peça de baixo, ela tá completa. Eu dou um ok. Agora, vamos criar o rejunte dessa peça. Eu vou vir aqui, eu vou vir até com a própria textura e criar uma nova aqui. E só vou apagar a textura daqui, porque eu quero somente a cor, tá? E vou deixar ela um pouco mais escura, senão ela não aparece. Então, vou por aqui, mais ou menos. Dá um ok. Pinta aqui. Opa, eu acho que ele ainda não fechou. Deixa eu ver, tem algum lugar aberto aqui. Acho que é aqui. Fechar aqui. E agora eu pinto aqui. 3 vezes, né, pra selecionar tudo. Botão direito do mouse e combinar texturas. Deseja apagar as arestas internas? Sim. E agora ele já criou esse revestimento, essa textura nova de revestimento, né? Vamos testar ela aqui na parede. Ó, ele já fez o transpasse certinho, tá vendo? Ele já colou aquela emenda que a gente fez. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo e deixem comentários caso vocês não tenham entendido alguma coisa ou se vocês gostaram desse vídeo. Beijos e até a próxima!